Tudo bem? Criança que tem desconcentração, desatenção. O que pode ser? A criança que ela apresenta uma desatenção, principalmente no momento em que está acontecendo a aprendizagem, que ela está fazendo atividades em que exige a concentração, precisamos prestar um pouco mais de atenção nessa criança, porque pode ser que tenhamos ali na nossa frente um caso de TDA. O que é TDA? TDA é o transtorno de déficit de atenção. E esse transtorno é tão sério, esse assunto, porque a criança que apresenta TDA ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção seguido de hiperatividade, ela precisa ser acompanhado por um neuro, acompanhado por uma equipe médica, porque esse transtorno ele tem diagnóstico, não é visto por exames de imagem, nada disso, mas são testes que são feitos, testes neurológicos, né, para saber se realmente a criança ela apresenta esse transtorno. E se a criança tiver mesmo, se for confirmado o transtorno, o TDA ou o TDAH, essa criança vai precisar de um atendimento especializado com a equipe interdisciplinar. Ela vai precisar de apoio pedagógico, apoio psicopedagógico, ela vai precisar de psicoterapias. Isso é muito sério. Sabe aquela criança que a gente sempre ouve, essa criança é muito mal educada, essa criança, ela é arteira demais, a gente sempre ouve essas questões. É preciso analisar. Se essa criança que ela é agitada demais, se essa criança que você acha que tem falta de educação por conta da impulsividade, ela está apresentando esses comportamentos em vários grupos sociais, em vários locais, não só dentro de casa, não só com a família, mas em outros lugares também, precisamos entender o que está acontecendo com a criança. Né? E nas fases da vida, ela apresenta de várias formas, porque na infância, na pré-adolescência e adolescência e na fase adulta, também existem sintomas relacionados ao TDA ou TDAH, que é preciso observar de perto, prestar bastante atenção para saber como lidar com essa situação. Né? Nós não podemos simplesmente usar termos pejorativos e taxar a criança ou o adolescente de tantas coisas que ouvimos falar, né? Nós precisamos ter certeza se não é uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que precisa de ajuda. Crianças com TDA ou TDAH, ela apresenta uma certa agitação excessiva, né? E a impulsividade. Esses sintomas, eles começam a aparecer, como eu já falei, na pré-escola e nessa fase da infância. Então, precisamos tomar cuidado ao perceber que a criança ela tem essa agitação excessiva, né, e uma certa impulsividade, para podermos tomar as medidas cabíveis, né, necessárias. Já na adolescência, o adolescente ou pré-adolescente, ele começa a apresentar uma desordem nas suas tarefas, né, uma certa desorganização. Ele diminui um pouco essa agitação, porém começa a apresentar desânimo, autoestima baixa, começa a apresentar alguns comportamentos que também é preocupante. Então, nós precisamos estar sempre atento. E na fase adulta também tende a demonstrar uma insubordinação no local de trabalho, sempre está pronto para agir de forma agressiva. O adulto, ele se porta dessa forma, né, de forma agressiva. Ele também tem dificuldade em se organizar, em organizar tarefas, né? Sempre está pronto para, como diz, né, comprar uma briga, para entrar em discussão, age de forma impulsiva, impensada.
Então são coisas que nós percebemos que vai além do limite, é algo exagerado. Isso precisa de tratamento. Essas pessoas precisam de psicoterapia. As crianças na fase escolar, na sua infância, é preciso trabalhar. Quanto antes chegar a ajuda, melhor. Porque o transtorno é sim algo que precisa ser tratado. É algo que eu não posso falar para você, ou as pesquisas hoje não indicam que há cura para o transtorno TDAH ou TDA. Não se ouve falar em cura, mas em tratamentos eficazes que ajudam as crianças, os adolescentes, os adultos com esses sintomas e também amenizam esses sintomas. Esses tratamentos amenizam. Existe também tratamentos que são medicamentosos, né? Então depende muito do profissional da área da saúde que vai atender essa criança, essas pessoas que têm esse apontamento do TDA e o TDAH. Então, alguns profissionais da área da saúde optam pela terapia medicamentosa, né? Por tratamentos com medicamentos, né? Então, eu, psicopedagoga, a minha opinião profissional é que nós possamos tentar terapias, psicoterapias, antes de partir já para um tratamento medicamentoso, porque nós sabemos que o medicamento ele mexe com o organismo, vai sim intervir no comportamento, porque a criança ela vai tomar uma certa dosagem de determinado medicamento e aquilo vai mexer com o seu organismo, né? Então, quando precisamos apresentar um resultado significativo, nós não podemos afirmar com certeza de que determinado comportamento está controlado ou está amenizado, porque o medicamento faz isso pela criança, pelo adolescente, pelo adulto que apresenta os sintomas. Agora, quando nós partimos de terapias que ainda não envolva medicamentos, nós conseguimos entender o procedimento passo a passo e verificar se realmente aqueles sintomas estão diminuindo, né? E há uma certa amenização dos sintomas. Portanto, quando há medicação envolvida, nós precisamos tomar muito cuidado, porque até acertar a dosagem do medicamento pode mexer muito com o organismo, né? Então eu não é que eu descarto. Existem casos mais severos, casos em que a criança ou o adolescente ele não recebeu nenhum tipo de ajuda, até mesmo o adulto, e que encontra num estado em que realmente não tem como agir de outra forma a não ser esse tratamento medicamentoso. Mas se é descoberto de início, se você já começa a observar lá na pré-escola e você percebe esses sintomas, eu acredito que é válido tentar sim as psicoterapias, tentar as intervenções psicopedagógicas, o apoio pedagógico antes de entrarmos nessa parte da medicação. Tá bom? Então, eu sou Esther Souza, pedagoga, psicopedagoga, estou aqui para orientá-los, ajudá-los. Entra aí no nosso canal, dá um like no nosso vídeo se você gostou, se você não gostou também. Mande pra gente as suas sugestões para melhorarmos o canal, para a informação chegar melhor até você, tá bom?